Saudações, gente bonita, são umas 5h30, mais ou menos, belo estado de Goiás. O dia já tá amanhecendo, amanheceu, né? Já tá clarinho. Olha lá, ó. A Julieta já tá animada, olha o rabo abanando. Bom, nós temos que gravar cedo porque a internet aqui é muito ruim. Deixa eu explicar pra vocês. Gasta 1 hora de upload para cada 15 minutos de vídeo gravado. Então não vai ter jeito de gravar vídeos longos, né? Hoje eu quero... Ah, gente, aquele galo. Tenho quase certeza que tem uma galinha botando por aqui. Eu vi uma cacarejando. Hoje eu gostaria de insistir no ponto de que a América do Sul corre risco. Certo? Os Estados Unidos já estão praticamente expulsos da Ásia. Estão caminhando para ser expulsos da Europa também, pela Federação Russa. A situação na África para eles não está boa, né? Definitivamente não está boa. O Oriente Médio já dançaram. Então, quer dizer, cada vez mais os Estados Unidos estão circunscritos à ilha no qual eles estão, o continente americano. E um país sem recursos, que o recurso dos Estados Unidos é impressora, né? Imprimir dólar. Um país sem recursos, se quiser continuar sendo a nação de alguma relevância, que agora, na verdade, os Estados Unidos vão lutar para ser potência regional. Certo? O status de potência global, gente, vocês podem ter certeza absoluta, eles perderam. Eles não têm a mínima, a mais miserável chance de competir com a China. Não tem. E eu digo uma coisa, e rapidamente eles vão perder também para a Índia. Certo? Rapidamente eles também vão perder para a Índia. A Índia está chegando no cangote deles. Então, o futuro é eurasiano. E os Estados Unidos não estão na Eurásia. Isso nunca havia sido um problema. Agora é. Veja só. Inclusive a estratégia de criar o Estado de Israel. Os Estados Unidos já tiveram elite inteligente. Veja, a criação do Estado de Israel para impedir os contatos terrestres entre a Eurásia e a África, porque na época a lógica era outra, eles não estavam pensando em China, Índia, não. Só pensando em Europa. A Europa tinha sido devastada pela Segunda Guerra Mundial e uma maneira da Europa se recuperar rápido, de maneira independente, era via recursos do continente africano, que era feito basicamente de colônias de estados europeus. Só a Etiópia e a Libéria não eram. Certo? Os Estados Unidos criam o Estado de Israel. Se vocês observarem, as propostas para a criação do Estado de Israel feitas pelos britânicos, pelos americanos, é muito diferente. A proposta da criação do Estado de Israel feita pelos britânicos, ela basicamente incluía a Galileia e a Filisteia, o norte da Filisteia, que é a região de hoje, Haifa, Gaza, onde já naquela época se encontrava a maior parte da população judaica. Certo? A proposta americana, que foi a que prevaleceu, era largamente diferente. Primeiro, ela cria territórios descontínuos. E segundo, ela cedia o Negueb para o Estado de Israel. Mas qual que é o sentido de ceder o Negueb para o Estado de Israel? Cara, o Negueb nem por palestinos era habitado. O Negueb era habitado por árabes, beduínos inclusive. Era habitado por árabes beduínos, não tinha judeu lá, nenhum. Era uma região habitada essencialmente por nômades beduínos. Qual que é o sentido de entregar para o Estado de Israel? Para impedir a conexão física entre a Eurásia e a África. Se a Europa um dia quisesse construir uma ferrovia ligando, por exemplo, Alexandria a Istambul,
o que faria muito sentido, porque poderia levar os vastos recursos energéticos naturais, minerais da África para a Europa. Isso não seria mais possível, porque a criação do Estado de Israel e a posse do Negueb impediria a Europa de fazer isso. Então, desde o início, o Estado de Israel foi uma trama. E veja, isso atendia não só os interesses dos americanos em primeiro lugar, como de certa forma também dos britânicos, que ainda tinham algum controle dos mares. Questão dupla finalidade. Primeiro, impedir por terra, lembrando, nós estamos falando do mundo como era em 1945, certo? A China ainda era governada pela direita e era o país mais pobre desse planeta. E a Índia ainda era colônia britânica. Essa é a realidade que nós estamos falando. Esse é o mundo que a gente está falando. Tá certo? Então estamos falando de um mundo radicalmente diferente do de hoje. E aí, bom, você impede qualquer chance de construção de uma ferrovia, cara. E nem precisava fazer muita coisa, porque já tinha uma série de ferrovias ligando a Turquia à Síria ao Líbano. Você precisaria fazer uma ferrovia de quê? Uns 600 quilômetros para conectar o Egito, né? Suez, Ismaília, ao Porto de Gaza. E depois Gaza, Haifa. Pronto. Né? Ou Gaza a Jerusalém. Você não precisaria de muita coisa. Era perfeitamente viável, factível. E aí, com a construção de uma ferrovia, tá vendo o que é perigoso, gente? Isso aqui é uma área do barranco que nitidamente está descendo. E isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso que sejam sempre muito cuidadosos com barrancos. Barranco não é um lugar para você ficar na beira. Porque você sabe o que você está vendo aqui. Olha aqueles barrancos ali, ó. Aqueles barrancos estão retos. Mas não é incomum que um barranco seja chanfrado. Então você está em cima de um barranco, igual esse cachorro besta aí, ó. Você está em cima de um barranco e não está vendo que ele está com um chanfro por baixo. Então ele simplesmente desaba. E aí, filho, já era. Então, a distância para andar de barranco é essa aqui, ó. Tá vendo? Parece que eu estou do lado do barranco, mas eu não estou. Eu estou a 2,5 metros mais ou menos do barranco e não saio dessa distância. Certo? Porque é perigoso. Eu nunca chego na borda do barranco, jamais. Ah, isso aqui é amendoim de barata. Dá um frutinho que as baratas amam. E se elas comem, elas morrem. Né? Mas voltando ao assunto. Então, ao mesmo tempo que você impedia as conexões físicas entre Ásia e África, Europa e África principalmente, e é isso que os Estados Unidos queriam. Tenham isso em mente. O objetivo dos Estados Unidos era esse. Impedir que a Europa tivesse acesso aos recursos do continente africano e pudesse se desenvolver sozinha, sem o plano Marshall. E na verdade foi por isso que a União Soviética também acabou apoiando a criação do Estado de Israel, porque ela tinha os próprios interesses geopolíticos. Ela não queria a recuperação das potências capitalistas europeias, por uma série de razões mais ou menos auto-evidentes, né? Ela não queria, certo? Então, por isso a União Soviética apoia também a criação do Estado de Israel. E outra coisa importante do ponto de vista americano e britânico é que eles já controlavam, lembra, já estou falando de um mundo diferente. Eles já controlavam Malaca, né? Tinha um controle enorme do Egito, né? O Egito não era independente. Eles controlavam o canal de Suez, controlavam Gibraltar. E apesar da importância do petróleo, né, não era o que é hoje. E Oman era uma colônia britânica. Então eles tinham um controle também no Estreito de Hormuz. Os britânicos controlavam as grandes passagens. A África do Sul não era totalmente independente. Então eles tinham um controle também muito grande do Cabo da Boa Esperança. Certo? Os americanos controlavam o Canal do Panamá. Então eles tinham controle das passagens estratégicas do mar, evitando que os europeus tivessem acesso às riquezas do continente africano por terra.
e controlando as principais passagens marítimas e assim o comércio por mar, ao mesmo tempo que eles conseguiam, no caso específico dos americanos, impor o dólar como moeda global, eles tinham garantido o controle do mundo pelo menos durante todo o século XX, o que de fato acabou acontecendo. Eles esperavam 100 anos. Eles não contavam com o enriquecimento da China e posteriormente da Índia. Certo? Essa é a questão. O Estado de Israel foi criado para isso, para atender objetivos geopolíticos específicos dos americanos, de certa forma também dos britânicos, mas muito mais dos americanos. Certo? Além disso, eles já anteviam um cenário em que os países acabariam se tornando independentes. Era importante que os árabes não se unissem. E é fácil entender isso, porque veja o processo de independência da Índia. A antiga colônia da União Indiana foi dividida em vários países por um critério torto de religião do governante. Quais são os países que, na época, formavam a União Indiana? Índia, Paquistão, Bangladesh, esse todo mundo sabe. Mas não só Índia, Paquistão, Bangladesh. As Maldivas, Sri Lanka, Nepal, Butão, um país chamado Sikkim, que abriu mão da independência para se unir à Índia, Mianmar, certo? Então, é um conjunto grande de países. O Reino Unido fez questão de impedir que ele se tornasse uma nação só, para não se tornar muito poderoso, certo? Da mesma forma, muito foi feito para impedir que os árabes também formassem uma grande nação. Por isso esses emirados cretinos que tem no Golfo Pérsico, Kuwait, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, sabe, orgânico mesmo daquela região. O Iêmen é a nação árabe mais antiga, já existe uns 3.500 anos, né? Omã também é uma nação muito antiga, então fez questão de impedir que essas nações se unissem. Porque o grande medo deles é a união dos asiáticos. E aí a união dos povos indo-arianos, a união dos povos árabes, a união dos persas. Por que eu falo dos persas? Porque o Afeganistão é majoritariamente persa. O Afeganistão tem 2 línguas oficiais, certo? Pashto e Dari. Dari é persa, Dari é iraniano. Só que iraniano do Afeganistão, é iraniano. Quem fala Dari compreende persa, porque é o mesmo idioma, certo? E o pashto é um idioma do grupo das línguas persas do Noroeste. Então, é como se fosse português e espanhol, certo? Não é impedir. O Tajiquistão também fala persa. O Tajik é persa. Tajik é persa. Então você tem essa tentativa europeia de impedir... Ó o galo. O seu Wagner adora essa raça de pescoço pelado. Então é impedir desde o início essa união. Pedir essa união, cara, das nações asiáticas, dos povos. A estratégia britânica sempre foi dividir para governar. Foi isso que eles ensinaram aos americanos. Dividir para governar. Quanto da independência dos Estados Unidos da América Central, adivinha qual nação trabalhou para que cada um se tornasse um paizinho? Adivinha? Nação da América para os americanos, a doutrina Monroe. Certo? Então, assim, o Brasil só se manteve unificado, entre outras coisas, porque tinha uma das marinhas mais poderosas do mundo. Na época, uma das marinhas mais poderosas. O Brasil chegou até a 2ª marinha mais poderosa do mundo, perto do final do século XIX. Então o Brasil tinha como enfrentar, certo? O Brasil tinha como enfrentar. E por isso sempre foi visto como ameaça. Não é à toa que os Estados Unidos lançaram para aqui a sua influência desde muito cedo, certo? Desde muito cedo. Desde Lincoln, né? Você fala, Lincoln, Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln.
ele era contra a guerra do Paraguai e tal. A questão não é que ele era a favor do Paraguai. Ele estava com medo do Brasil. Foi um cara bom, gente boa e tal, mas é americano. É igual essas pessoas que ficam defendendo a bilionária lá. Ai, a Beyoncé. Ah, gente, por favor, é uma bilionária americana ainda por cima. Esses manés abrem mão da consciência de classe para defender bilionária americana. Olha a estupidez desses imbecis, gente. Fala sério. As pessoas realmente não estão entendendo nada. Certo? Então, Julieta, mas você calma, minha filha. Não fica pulando em cima de mim, não. Mas que coisa. Olha lá, ó. Faz igual a gordinha. Tanto que a gordinha tá quieta. Fica quieta, Julieta. Quieta. Então, assim, as pessoas não estão entendendo nada, cara. As pessoas não estão entendendo nada. E isso é ruim. Porque uma nação de imbecis é mais facilmente dominada. Julieta, quieta! Ora! Uma nação de imbecis é muito mais facilmente dominada. Um povo burro é um risco para si mesmo, para sua própria soberania. Certo? Então, assim, é importante que as pessoas tenham consciência de algumas coisas. Os Estados Unidos vão partir para cima da América do Sul. Porque eles estão sendo expulsos da Ásia, estão sendo expulsos da Europa, vão ser expulsos da África. E vão sobrar o que para eles? Trabalhar? Eles não vão fazer isso. Não é o modus operandi dos anglo-saxões. Eles vão tentar explorar um povo mais fraco. E somos nós. Então a gente tem que ficar muito esperto, muito atento. A maior astúcia do diabo é fingir que ele não existe. E o demônio fala inglês. E está sempre transitando entre Washington e Londres. Ok? Tenha um bom dia, porque essas galinhas estão com fome. Eu tenho que alimentar também, olha lá, ó. A Julieta. Tá ali a gordinha. Não, né? As vacas, como eu já disse, foram transferidas porque aqui está sem pasto. As chuvas começaram muito tarde, com 2 meses de atraso. E aí os pastos simplesmente não aguentaram. Seu Wagner teve que mandar as vaquinhas para o irmão dele. Cuidar dela até ele recompor os pastos, que vai meses. Certo? Então é isso. Tenha um ótimo dia e até mais tarde.